Antes de iniciarmos o episódio de hoje, o Sessão Marcada convida você, nosso ouvinte, a somar forças na colaboração humanitária para ajudar nossos irmãos e irmãs no Rio Grande do Sul. Até o momento desta gravação, mais de 150 cidades foram atingidas com alagamentos. Famílias inteiras perderam tudo. Pessoas estão desaparecidas. Pessoas também vieram a óbito. E animais precisam ser resgatados. O governo do Rio Grande do Sul criou um portal de doação através de Pix. O número para doar no SOS Rio Grande do Sul encontra-se na descrição deste episódio. E lembre-se, a ciência existe pela vida. Não existe ciência sem humanidade. Olá, como você está hoje? Seja bem-vindo à nossa Sessão Marcada, um podcast que discute temas em psicologia e saúde mental, com o objetivo de informar a sociedade sobre esses temas e auxiliar no combate à desinformação e à pseudociência. Meu nome é Rafael Mendes e meu colega neste podcast é o João Estevão. Ambos somos psicólogos e idealizadores deste projeto. E o nosso tema hoje é Mães narcisistas? O que é o transtorno de personalidade narcisista? E para entender melhor sobre o assunto, conversamos com Raquel de Miranda. Nossa convidada é empresária e psicóloga clínica, especialista em avaliação psicológica pela PUC de Minas, em psicopatologia e doenças psicossomáticas pelo Hospital e Centro Universitário São Camilo. Tem formação consolidada em transtornos alimentares, obesidade e emagrecimento pelo Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e MBA pela Fundação Dom Cabral e pela Escola de Gestão Kellogg, nos Estados Unidos. Raquel, seja muito bem-vinda à Sessão Marcada. Obrigada, Rafael. Obrigada, João, por este convite. Eu agradeço imensamente todas as oportunidades que a gente tem de conversar sobre saúde mental e em qualquer ambiente, para qualquer pessoa. Isso é muito importante para a gente desmistificar e para a gente levar ao maior número de pessoas possíveis informações de qualidade e confiabilidade. Falando em confiabilidade e qualidade, esse termo mães narcisistas, eu pelo menos escuto muito no meu consultório, escuto dos meus alunos e alunas de supervisão. Raquel, como surgiu esse termo mães narcisistas? Então, Rafael, você tem razão. Ele é um termo que é bastante utilizado e ele surgiu na década de 80, nos anos 80, com um livro de título Mães que Não Amam, um guia de cura para filhas de mães narcisistas, da autora Susana Forward. E ela define nesse livro um pouco do que seria essa mãe narcisista, e que a gente vai conversando aqui e vai entender que tem a ver com o próprio transtorno de personalidade narcisista. Mas surgiu lá nos anos 80. E de lá para cá, com o advento das redes sociais, eu acredito que o público leigo se apropria de alguns conceitos, algumas palavras, para meio rotular o que está acontecendo. E vem em ondas, e vem em moda. É certo que tem realmente pesquisas e estudos feitos em relação a mães que têm transtorno de personalidade narcisista, mas é importante a gente entender que, com o advento das redes sociais, isso ficou super valorizado e super generalizado. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado para a gente falar sobre isso aí. Então, existe uma popularização errônea desse termo.
Será que a gente encontra isso no TikTok? Eu costumo dizer, dei até uma entrevista essa semana, e eu falei assim para a pessoa que estava me entrevistando: a gente tem que tomar cuidado com a Organização Mundial de Saúde do TikTok. Né? Esse termo está popularizado aí dessa forma, de forma errônea? Você também tem razão, viu, Rafael? Claro que sim, né? Hoje a gente vê influencers, a gente vê todo mundo falando um pouquinho sobre mães narcisistas. É importante a gente prestar atenção que quando você dá uma breve passada no TikTok, no Instagram ou mesmo no Facebook, todo mundo está falando disso, desde profissionais de saúde mental até mesmo adolescentes que estão dando dicas do que é ter uma mãe narcisista e como se comportar. Então, eu acredito assim, mais uma vez, que são ondas que acontecem, as pessoas se apropriam desses termos, como se apropriaram assim. O leigo fala, fulano de tal é um psicopata, sem saber exatamente, tecnicamente, o que significa isso. Mas eu entendo que é por um desconhecimento, né, do que é realmente ser psicopata, e também uma convenção meio que social daquele momento em fazer a utilização desses termos. Então, certamente, está banalizando e está generalizando o termo mãe narcisista. Então, para os nossos ouvintes aqui entenderem, mães narcisistas não é propriamente um diagnóstico. Entretanto, existe o diagnóstico do transtorno de personalidade narcisista, que vai aparecer tanto em homens quanto mulheres, né? O que é, então, Raquel, o transtorno de personalidade narcisista? Então, realmente, o diagnóstico mães narcisistas, ele não existe em nenhum dos manuais de psiquiatria, né? Ou nenhum dos manuais de diagnóstico. Realmente, o diagnóstico de mães narcisistas não existe em nenhum dos manuais psiquiátricos, nem no CID, nem no DSM-TR agora. Porque quando a gente fala de mães narcisistas, nós estamos falando de uma pessoa que é mãe e que tem o transtorno de personalidade narcisista. Vou falar aqui um pouquinho sobre o transtorno de personalidade narcisista, que tem os critérios muito bem definidos nos manuais, né, de psiquiatria, que são feitos por grupos de especializados, pesquisadores daquele tipo de doença, e que basicamente são 3 características muito, muito claras que essas pessoas que têm o transtorno de personalidade narcisista apresentam. Que é um padrão de grandiosidade, tanto de pensamento quanto de atitudes, né? São pessoas que têm fantasias de sucesso, de glamour, de glórias, de grandiosidade mesmo. Tem uma necessidade de admiração muito exacerbada, então também é um fator crítico para esse tipo de estrutura psíquica, e a falta de empatia e de interesse com as outras pessoas, né? A falta de empatia é aquela inabilidade de se colocar no lugar dos outros, e o interesse também pelas coisas dos outros. Essas 3 características, elas geralmente vêm acompanhadas de outras características, mas essas 3 são fundamentais no diagnóstico, né, eu digo. Então, combinado com algumas outras características, fazem com que essas pessoas, elas sejam pessoas mais frias, mais calculistas, mais distantes emocionalmente e afetivamente das pessoas,
não tenham muita preocupação com o sentimento, com o sofrimento das outras pessoas. Por vezes, elas podem usar de mentiras, de manipulações para conseguir as coisas que elas querem, os objetivos, né? Então, isso causa muito sofrimento para as pessoas que convivem com esse tipo de pessoa. Então, assim, mãe narcisista é uma mulher que tem o transtorno de personalidade narcisista, ou está nesse espectro, né, que a gente fala, que são traços mais ou menos exacerbados desse transtorno, né? Então, a grosso modo, a gente pode falar nessas 3 principais características, que, agregadas a algumas outras, fazem com que essa pessoa seja realmente, cause muito sofrimento realmente para as pessoas que convivem com ela. Raquel, falando nos transtornos e no sofrimento, como essa questão da personalidade narcisista pode afetar a relação entre mães e filhos? João, essa pergunta é excelente. Pelo seguinte, quando a gente fala de uma mãe que tem um transtorno de personalidade narcisista, nós estamos falando de uma pessoa que já tem um lado afetivo muito comprometido, né? Ela já foi uma criança e uma pessoa muito comprometida afetivamente. Essa mãe, ela tende a ser extremamente exigente com os filhos. Ela quer que os filhos sejam melhores, ela quer que os filhos se destaquem, que sejam alguém, que sejam melhores que os outros. E, no geral, é muito difícil para os filhos atender essa expectativa tão grandiosa dessa mãe. E sempre estão aquém. E, por muitas vezes, é um jeito dessa mãe cobrar dos filhos com irritabilidade, com humilhação, com agressividade, dizendo que os filhos não atenderam a expectativa dessa mãe. Então, sempre vai ficar aquela relação que é um pouco de abuso, né? A mãe usa dessa posição hierárquica, que é um pouco maior, né? Para cobrar dos filhos, e realmente os filhos não conseguem, de maneira nenhuma, atender essa expectativa da mãe. Então, assim, os filhos ficam muito ansiosos, os filhos ficam muito fragilizados, são pessoas que vão crescer com uma certa insegurança, com uma grande insegurança, muito fragilizado, porque realmente não conseguiram, nesse tempo, com essa maternagem, com essa figura maternal, atender uma expectativa. Sempre estavam aquém, sempre foram humilhados, sempre foram rechaçados, porque não conseguiram atender essa expectativa desta mãe. E não raro, essas crianças, elas desenvolvem algumas patologias. Podem, sim, ir para esse lado do narcisismo, né, que tem aí uma fragilidade e uma negligência afetiva muito grande, mas também tem outras patologias diversas que vai depender muito de cada pessoa. Não é certo como esse adulto vai viver a vida dele, vai construir a personalidade dele, porque depende, claro, de recursos internos, depende do ambiente que essa criança vai viver, né, que ela vai crescer, depende das pessoas com as quais ela vai interagir durante a vida. Então, pode ser que algumas encontrem algumas pessoas que supram essa necessidade e que colaborem mais com a formação da autoestima, com mais segurança para essas crianças, outras não, né? Então, isso vai depender. Mas, no geral,
são crianças que ficam muito fragilizadas, com uma autoestima muito rebaixada, muito ruim, com uma dificuldade de seguir a vida com mais segurança, e provavelmente tem sim algumas consequências do ponto de vista emocional aí que poderão, né, deveriam ser tratadas na psicoterapia. Ainda nessa questão dos prejuízos, como que essa mãe com transtorno narcisista, que atitudes e ações podem prejudicar a questão da autoestima e da autoimagem dos filhos? Então, né, João, como a gente já tinha falado um pouquinho, a autoestima, a autoimagem dessa criança e deste adulto, né, ela vai ser fragilizada mesmo. Por quê? Porque ele nunca recebeu genuinamente um elogio, um incentivo, um reforço positivo, um elogio. Geralmente, a mãe que tem o transtorno de personalidade narcisista, ela não consegue ver essa vantagem, esse destaque do filho. Sempre vai cobrar mais, sempre vai cobrar o perfeccionismo, sempre vai ter que ser do jeito dela, sempre vai ter que ser, esse jeito dela é um jeito que é muito idealizado, geralmente muito fora da curva, da realidade, com essa grandiosidade, com essa mania de glamour, de, né, perfeição, e a gente sabe que não é assim, né? Não existe essa perfeição, essa possibilidade de atender todos os desejos de uma mãe, ou seja, de qualquer pessoa que a gente se relacione. Então, o filho de uma mãe que tem o transtorno de personalidade narcisista, ele geralmente é muito fragilizado, ele é muito inseguro, tem uma dificuldade tremenda de tomar atitudes e decisões com segurança, está sempre vacilando, porque ele não foi dada a ele essa segurança, esse apoio, esse ensinar que você pode fazer certo, que você pode errar e que você pode tentar novamente. Isso não foi ensinado para ele. Outra coisa que não foi ensinado é ele olhar para as necessidades do outro, ele olhar para o ser humano que está à volta. E a gente sabe que nós aprendemos muito com os nossos semelhantes. A pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista, ela tem um egocentrismo e uma necessidade muito voltada para atender às próprias necessidades. E é isso que ela ensina para os filhos. Na verdade, ela deixa de ensinar que a necessidade dos outros, dividir com os outros, conviver e aprender com os outros é importante. E se você não tem ninguém que te ensine na sua infância isso, você não consegue aprender sozinho. Então, você vai aprender lá na frente, se você tiver essa oportunidade. Mas, no geral, são pessoas muito fragilizadas, muito inseguras e com problemas muito sérios de autoimagem e autoestima, né? Raquel, os nossos ouvintes que estiverem com alguma suspeita de algum quadro de transtorno de personalidade de alguém na família ou de alguém próximo, que tratamentos de saúde eles podem buscar? João, é uma coisa muito interessante da gente pensar aqui. Veja bem, quem tem o transtorno de personalidade narcisista, a pessoa, é muito, mas muito difícil que ela chegue até nós, psicólogos, na nossa clínica, procurando ajuda para mudar. Por quê? Apesar dela ter
durante a vida dela todinha, problemas de relacionamentos, isolamento social, enfim, ela não reconhece que o jeito de ser dela causa sofrimento e danos aos outros. Então, para a pessoa própria que tem esse tipo de transtorno, eles geralmente chegam na nossa clínica por uma comorbidade. O que é comorbidade? Para quem é leigo, né? São doenças que cursam concomitantemente a este transtorno. Que para esse transtorno de personalidade narcisista, a gente tem aí muito comumente os quadros de depressão, temos os quadros de abuso de álcool e drogas, principalmente a cocaína, que é uma droga que potencializa esses sentimentos de tudo posso, de grandiosidade, de super-herói, né? Consigo fazer tudo, eu sou diferente, eu sou um ser iluminado, eu sou especial. A cocaína dá essa ideia e potencializa essas ideias. Então, eles chegam à nossa clínica com essas demandas, e aí a gente identifica esse transtorno. E aí a gente tenta fazer o tratamento abordando essa questão das necessidades dos outros, né? Da importância de enxergar o outro também, não só os próprios anseios, as próprias necessidades. Agora, para quem convive com esse tipo de pessoa, que é essa pessoa mais egocêntrica, essa pessoa que humilha, que usa desses artifícios para menosprezar os filhos, né, ou outras pessoas, né, o marido ou a mulher, enfim, é muito importante que ela procure um psicólogo para fazer terapia, porque na terapia o que a gente pode fazer é ajudá-lo a entender que o problema não está com ele, né? Com essa pessoa que está sendo humilhada, que está sendo fragilizada, ou que foi humilhada e fragilizada por muito tempo, né? Desde a infância, no caso de uma mãe, e desenvolver recursos emocionais para que essa pessoa tenha uma relação um pouco mais saudável e até mesmo consiga se afastar um pouco, numa menor ou maior medida, isso depende realmente da vida de cada pessoa, da idade, do momento que ela está, consiga se afastar dessa pessoa narcisista com a qual ela convive. Mas é importante que esse entendimento dessa situação, e aí a gente fala de um diagnóstico mais acertado, ele tem que ser feito por um profissional de saúde. Não dá para ser pelo TikTok, pelas dicas do Instagram, pelas dicas dos adolescentes que sofrem isso, né? Algumas características são muito comuns e muito claras, então é fácil de identificar. Mas o diagnóstico mesmo, e isso é importante, deve ser feito apenas pelo profissional de saúde mental, que é o psicólogo e o psiquiatra. E a partir daí é que a gente vai poder propor um tratamento para a pessoa que está convivendo, ou seja, a pessoa que veio nos procurar que tem o próprio transtorno, um tratamento efetivo, né? Então, é importante que a gente tenha clareza e entendimento da situação, porque às vezes, João, eu acho que você já deve ter tido essa experiência na sua vida, clínica, eu digo, que chega no seu consultório, a pessoa fala, minha mãe é narcisista, ela faz isso, faz aquilo outro e tal, não sei o quê, e a gente identifica até um outro transtorno, um outro quadro, um outro conjunto de sintomas
que configuram uma outra forma de tratar, né? Mas o leigo não sabe disso. Então, eles precisam da gente, nós que estudamos, que sabemos, que pesquisamos, que estamos acompanhando todas as pesquisas dessa área comportamental e dessa área emocional, enfim, eles precisam da gente, que é uma opinião e é uma intervenção técnica para que a gente possa ajudá-los de uma maneira efetiva e não só ficar mais um palpiteiro de rede social, né? Então, é importante procurar um profissional da área de saúde mental para entender se aquilo realmente é transtorno de personalidade narcisista, é alguma outra patologia, é algum espectro, é alguma característica disfuncional, entender o que está acontecendo para que realmente a gente possa propor um tratamento adequado e eficiente. Raquel, muito obrigado pela forma clara como você desmistificou esse termo. Eu espero que os nossos ouvintes fiquem muito atentos, que nem tudo aquilo que a gente vê na internet a gente pode levar a sério, que existem critérios diagnósticos e profissionais que podem auxiliar numa avaliação adequada. Eu espero, em breve, te ver de novo aqui. Muito obrigado pelo teu tempo. Eu que gostaria de agradecer mais uma vez, né, pela oportunidade de conversar um pouquinho aqui sobre um tema que eu realmente adoro, psicopatologia, eu realmente gosto muito. E muito obrigada, Rafael e João, e realmente estou à sua disposição, à disposição de vocês dois, para voltar aqui para a gente bater mais um papo sobre outros assuntos dos quais eu possa colaborar, tá? Muitíssimo obrigada. Espero que você esteja tendo ou tenha tido um bom dia. Eu, Rafael Mendes, sou coordenador geral deste podcast. A organização de pautas científicas fica no comando do psicólogo João Estevão e a edição de som e imagem do Vitor Oliveira. O podcast está disponível no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Não deixe de avaliar o nosso programa na sua plataforma de preferência. É rapidinho, e essa atitude nos ajuda a levar ciência e informação para um número maior de pessoas. Siga a gente e ative as notificações para que você fique sabendo quando os novos episódios estiverem disponíveis. Nos vemos em breve, em nossa próxima Sessão Marcada.